Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão de 30 de janeiro, em cima de texto de 30 de janeiro, cuja leitura bíblica no dia, seguindo o plano de leitura, é Romanos 8 e Gênesis 48. E hoje eu quero meditar com você em Romanos 8, dos versos 5 a 8, a respeito de algo que nós precisamos nos atentar urgentemente. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que andam segundo a carne são inimigos de Deus. E talvez nós não compreendamos a gravidade em ser carnal. Ser carnal, aquele que anda na carne, ok? E ser amigo do mundo, não amigo de Deus. O texto mostra aqui pra gente que isso é desagradável a Deus. Versículo 8, né? Não podem agradar a Deus. Desagrada a Deus. É desagradável a Deus. Já pensou? Você tem uma vida desagradável ao Criador do Universo? Para pensar. Ao Deus que é santo, santo, santo. E mais do que ser desagradável a Ele, constitui-se em inimizade contra Ele. Se o melhor lugar para nós estarmos ao centro da vontade de Deus, não há pior lugar do que você ser inclinado à carne, como inimigo de Deus. Se o melhor do mundo é você viver para a glória de Deus, o pior é você viver em desagrado a Deus como seu inimigo. Você está entendendo a gravidade? Agora, eu não estou te chamando de carnal, ok? Eu não conheço sua vida, eu não estou aqui para você é carnal. Quem sabe é Deus. Mas você é carnal? Estou perguntando agora. Você é carnal ou espiritual? Você tem certeza da resposta? Como é que você pode saber se você é carnal ou não? Confronte o seu pensar, o seu falar, o seu andar, o seu sentir, o seu vestir, o seu comportar, o seu tratar, sempre com um parâmetro que você deve confrontar: a palavra de Deus. Se você confrontar tudo isso que eu falei com a palavra, você vai saber se você tem sido carnal ou não. E um texto para nos ajudar, Gálatas 5:19-25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque quem comete tais coisas e semelhantes a elas, poderíamos aqui outras listas que Paulo nos traz na palavra, que a palavra nos traz, não apenas Paulo. Mas eu creio que já é o suficiente para você começar a pensar nisso. Porque quem comete essas obras da carne e coisas semelhantes se enquadram nisso que Romanos 8 está nos dizendo. Os que se inclinam para as coisas da carne são inimigos de Deus. Por isso, não herdarão o reino de Deus. Continuando o texto de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, não andam inclinados segundo a carne, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, você faz esse parâmetro, você obtém essa resposta, se você tem sido carnal ou não, confrontando a sua vida na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se confrontar a palavra e você vê que a coisa está diferente, então você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Se você não enxergar que Cristo faria o que você faz, é sinal de alerta, porque se sua vida terrena findar assim, lembra que nós vimos aqui? Não herdarão o reino de Deus, o destino é a morte eterna. Mas, se somos inclinados às questões espirituais, celestiais, do Espírito, divinas, temos paz com Deus, somos reconciliados com Ele, temos relacionamento com o Pai e temos vida. É isso. Mas, o que é ser inimigo de Deus? Já vimos, aqueles que são inclinados às coisas da carne, a inclinação carnal. Ser inimigo de Deus é preferir os prazeres do mundo. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Só uma pausa. Por que eu estou falando isso? Eu quero especificar isso aqui. Porque no capítulo anterior, nos 2 capítulos antes, do Romanos 6, nós lemos que em Cristo nós fomos libertados do pecado, não somos mais escravos do pecado. Somos livres da culpa pelo pecado e somos livres do poder do pecado. E vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Só que no capítulo 7, nós vimos que ainda existe em nós a nossa natureza adâmica, a nossa natureza humana, carnal, humana, natural, pecaminosa. Porque todos nós pecamos. Todos nós, descendendo de Adão. Então essa natureza do pecado, a lei do pecado, ela continua dentro de mim e de você, nos levando a fazer coisas que nós não queremos, tá? Mas isso, como um acidente, como um tropeço, porque ainda estamos aqui lutando contra o pecado, é uma coisa. Outra coisa é você ser inclinado à carne. É diferente. Uma coisa é tropeçar em coisas semelhantes àquelas das obras da carne. Oposto a isso é você ser inclinado, é você ser dado a isso. Você entende a diferença? De você ser inclinado e de você tropeçar alguma vez. São coisas distintas.
Então, ser inimigo de Deus é preferir os prazeres do mundo. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, tem mais prazer nas coisas do mundo do que em Deus. Então, é óbvio que tal pessoa é inclinada à carne. Você está entendendo? Ser inimigo de Deus é ser amigo do mundo. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É simples assim. Quer amar o mundo? Inimigo de Deus. Ah, mas eu não posso aproveitar essa vida? Sim, dentro do parâmetro bíblico, do que cabe a um servo de Deus. Ser inimigo de Deus é amar o mundo. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ser inimigo de Deus é questão da velha vida. Colossenses 1, 21 a 23. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Isso é ser inimigo de Deus. Agora, vamos ver um pouco desse contexto no capítulo, porque o texto nos mostra, ao fundo do capítulo 7, onde nós vamos a lei do pecado ali presente, né? O bem que quer fazer não consegue fazer, mas o mal que não quer acaba por fazer. Por causa do quê? Da lei do pecado. É a natureza pecaminosa que ainda está dentro de mim e de você. Ela ser mortificada, não é ela ser extinta de nós. Ela não foi extirpada de nós, ela continua aqui. Junto agora com a natureza, com a nova natureza, com a regeneração. Então por isso que a gente tem essa luta das duas naturezas em nós. E por isso a importância da inclinação à carne ou a inclinação ao espírito, entendeu? Versículo 1 de Romanos 8, Paulo ele termina o capítulo anterior falando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque ele reconhece, admite que o cristão, ainda que ele tenha, que o ser humano, ele tem a sua natureza caída. E que o cristão, ainda que ele queira viver para a glória de Deus, ele está preso a essa lei do pecado. Então ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, aí ele
ele continua, e aqui separaram, né, o capítulo, mas ele está fazendo uma conclusão quando ele diz, portanto, ou seja, já que eu sou um miserável, um servo de Deus, já que um servo de Deus, por ter sua natureza carnal, sua natureza humana, ele é um miserável homem, uma miserável pessoa, e que ele dava graças a Deus por Cristo, e aí ele fala, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma coisa é você ainda estar lutando contra o pecado. Outra coisa é você andar segundo o pecado, segundo a carne. É diferente. Pela fé, no sacrifício de Cristo por nós, nós somos retirados dessa rota de colisão da ira de Deus e então livres da condenação já sentenciada a todos os homens, porque todos pecaram, todos têm essa natureza pecaminosa, todos estão têm dentro de si a lei do pecado. Do contrário, aquele que não crê já tem sobre si a condenação. João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado. Já está. Se alguém tem uma verdadeira fé bíblica, que crê, que confia no Senhor e se compromete a seguir seus ensinos, arrependido de seus pecados, que busca viver para a glória de Deus, essa pessoa não pode aceitar mais a acusação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema é que às vezes nós aceitamos a acusação. Aceitamos a acusação vinda de nós mesmos, vindo de terceiros, vindo do mundo, das circunstâncias e do diabo. E aí, talvez seja porque você não se sinta perdoado. Talvez você olhe para essa natureza pecaminosa e você olhe para o alto e veja que a ira de Deus está vindo, que o juízo de Deus está vindo. E de fato você se sente um inimigo de Deus, mas não talvez porque você seja inclinado à carne, mas talvez porque você não se sinta ainda perdoado. E aí não é questão de sentir, é questão de crer na palavra. Romanos 4, 24, 25, nós vimos que Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou para nossa justificação. Nós precisamos crer na palavra do Deus da palavra. Nos versículos 2 adiante aqui, nós vemos que já está pago. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lembra da lei do pecado? A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Hoje você não é mais escravo, sujeito ao pecado. A natureza pecaminosa está aqui, mas no Espírito você consegue dominar. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que a gente precisa entender. Já está pago. A justiça, a justiça foi satisfeita naquele que veio em carne. Naquele que veio em carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nisso que nós precisamos entender. Jesus ele veio em semelhança da carne do pecado, na natureza humana, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, assim na natureza humana, e pagou. Por causa do pecado, na carne do seu próprio filho, que jamais pecou, Deus condenou o pecado. Nesse corpo sujeito ao pecado, Deus veio, na pessoa do seu filho, Jesus, condenar o pecado, porque ele jamais pecou. Jesus assumiu pessoalmente essa condição humana, abriu mão da sua glória, se humilhou em forma humana, se fez um de nós, o Verbo se fez carne, pois a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. A lei veio para mostrar que nenhum ser humano seria capaz de cumprir a lei. Nós precisávamos e precisamos de um Salvador. Dessa forma, se ser inclinado às coisas do Espírito evidencia que a justiça que a lei exigia, ela foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo, que cumpriu a lei. E aí, por isso, essa justiça, versículo 4, ela se cumpre em nós. Em quem? Em quem é inimigo de Deus e anda na carne e não está nem aí, tem prazer no mundo, se deleita no mundo, é amigo do mundo. Não. É quem anda segundo o Espírito. É isso que a gente precisa entender. Não é mérito nosso andar longe do pecado, não satisfazendo a carne e procurando viver para a glória de Deus. Não, claro que não. Mas é obra do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que os versos seguintes, 9 a 11, nos mostram. Você vê que... Vamos ler, né? Melhor ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, a questão é, o Espírito Santo ele habita em mim e em você? Somos de Cristo? O Espírito que é de Deus e é de Cristo, ele habita em nós? Nós temos o Espírito Santo? João 14, 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando guardamos os mandamentos do Senhor. Versículo 23 de João 14. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele habita em nós?
se Jesus habita em nós, ainda que o corpo pereça, nós viveremos eternamente. Vemos aqui nesses versículos de 9 a 11. Porque nós fomos justificados no precioso sangue derramado na cruz. Se Cristo está em nós, nós temos a esperança da glória, da vida eterna, num corpo glorioso, à semelhança do corpo do Senhor Jesus. E aí, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. E isso é maravilhoso. Porque nós não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Ou seja, nós não devemos nada à velha vida antes de Jesus. Nós não temos a obrigação de fazer o que a velha natureza nos pede. Antes, você já ouviu meu testemunho várias vezes, antes eu me sentia obrigado, eu não conseguia a não servir à prática do pecado. Eu estava preso. Antes, você e eu éramos obrigados porque nós servíamos ao pecado. Agora, nós apenas vamos andar nessa natureza carnal se nós cedermos. Antes nós éramos obrigados, agora não. Agora nós podemos fechar a porta na cara da tentação. Agora nós podemos dizer, não, eu não vou mais pecar. Não, eu não quero. Não, eu não vou pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu sou inimigo de Deus. Não, eu não vou pecar porque agora habita em mim o Espírito Santo de Deus. Não, eu não vou pecar porque Cristo vive em mim. Não, eu não vou pecar porque o Pai faz morada dentro de mim. E eu não quero mais ser inclinado à carne. Eu quero ser inclinado às coisas do Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu quero andar segundo o Espírito. Não como inimigo de Deus. Agora, como não ser inimigo de Deus? Como? Porque se viverdes, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Pelo Espírito mortificar as obras do corpo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como? Viver na carne mostra que nós não somos salvos, que nós não somos filhos de Deus e, por consequência, morreremos eternamente. Lembra? Não herdarão o reino de Deus. Agora, nós conseguimos mortificar as obras da carne para que tenhamos vida nunca sozinhos, não na nossa força, mas é obra do Espírito Santo na nossa vida. Deus nos impulsiona a vivermos para a sua glória, nos trazendo luz para enxergar numa revelação que nos dá entendimento por meio do Espírito Santo e também nos trazendo poder, uma capacitação para vencer. Entendimento e capacitação para vencer. E eu vejo isso pelo menos em 7 ações do Espírito Santo que atuam em nós. Primeiro, ele traz essa luz, né? Revelando o entendimento, revelando o pecado. João 16:8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Primeira coisa é que o Espírito Santo mostra pra gente que a gente está pecando. Você está entendendo? Fala a verdade. Quando você está fazendo coisa errada, o Espírito Santo não alerta dentro de você? É a ajuda dele. É a ação dele. Segunda, eu fico maravilhado porque Deus não deixa a gente a nossa própria sorte. Ele avisa, filho, você está pecando. Filho, você está pecando. Filho, você está pecando. Senhor. Segundo, revelar a verdade
Porque uma coisa é você saber que está pecando. Outra coisa é você ter clareza da verdade. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, ele vai revelar em nós a verdade. Ou seja, ele vai nos conduzir a Cristo. A verdade é Cristo. Então, se o Espírito Santo primeiro nos mostra o pecado, ele vai nos apontar para Cristo. Você está pecando, vá a Cristo. Ele vai nos revelar a verdade. Você está entendendo? Ele vai nos apontar para a cruz, para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Terceiro, o Espírito Santo atua em nós, nos revelando a glória. Aleluia. Olha quando... 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, sem o véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por que revelar a glória? Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Como eu posso refletir como espelho uma glória? Como? É eu estar diante dessa glória. É eu estar contemplando a glória de Cristo. É o Espírito Santo me mostrar o meu pecado, revelando o pecado. Ele me aponta para a cruz, me revela a verdade. E ele me revela a glória, porque se eu tô ali, eu fui conduzido à cruz, à mensagem da cruz, ao Evangelho, eu fico contemplando a glória que há em Cristo Jesus, a glória da nossa redenção, a glória daquilo que ele fez por mim e por você, a glória do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que é o Todo-Poderoso, que abriu mão da sua glória, veio em forma humana render a sua vida por mim e por você. Quando nós contemplamos que o Criador do Universo, ele veio nos salvar, nós somos transformados de glória em glória, nessa mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo transforma a minha e a tua vida quando nós contemplamos a obra de Cristo por nós. Quarto, o novo nascimento, agora uma capacitação para vencer. Tito 3, 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente lhe derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Quinto, que também trata de uma capacitação para vencer, é o vigor espiritual. Efésios 3, 14 a 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Vamos lá. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, corroborados, com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no nosso interior. O Senhor nos dá vigor espiritual pelo Espírito Santo. Vigor espiritual pelo Espírito Santo. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Sexta ação do Espírito Santo é a capacitação para não pecar. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andando em espírito, nós não vamos praticar as obras da carne. Praticar a obra, aliás, dá trabalho. 7. Capacitação para fazer o que é certo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, não a nós, não por nós, mas pelo poder do Espírito Santo, revelando o pecado, nos conduzindo à verdade da cruz do Evangelho, nos revelando a glória, nos ajudando a contemplar a glória, somos transformados, nascemos de novo, regenerados pelo Espírito Santo, temos vigor espiritual, nós temos capacitação para dizer não, para não pecar, andando no Espírito, e nós temos também no Senhor a capacidade, a capacitação necessária para fazer o bem, para fazer o que é o certo. Não seja inimigo de Deus, mas seja guiado pelo Espírito de Deus como verdadeiro filho do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.